Silmar César Miller, lá em Porto Alegre. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Esfriou um pouquinho aqui em São Paulo, caindo uma chuvinha, tempo nublado. Tá assim em Porto Alegre também? Mesma coisa, só que com sol. Friozinho, mas com um bom sol aqui. Tá bonito o dia hoje. Então subiu o grupo de nuvens que estava aí, subiu para cá e aí apareceu o sol. Provavelmente amanhã o sol aparece aqui também. O que temos para hoje, Silmar? Conta aí. Tá bem, vamos lá. Mercado financeiro, dólar caindo um pouquinho nesta manhã, final de manhã de quarta-feira, menos 0,3%, R$ 5,75 é a cotação da moeda americana nesse momento. Mercado de ações também com leve queda, 0,2% no índice Bovespa neste momento. Petróleo lá fora caindo um pouco, 0,3%, US$ 71 e 60 centavos o barril, daquele tipo de petróleo Brent, que é referência também aqui para a Petrobras e para o mercado internacional como um todo. Mercado de commodities agrícolas, mercado de grãos está no intervalo, na Bolsa de Chicago, a sessão eletrônica fechou com soja com pequena queda de 0,2%, milho também menos 0,3%, trigo menos 1,4%. Ontem também tivemos queda no fechamento do pregão de Chicago. Na Bolsa de Nova York, negócio em andamento, com algodão caindo 0,5%, açúcar também 1 ponto percentual. Na contramão, e com o resultado positivo, preço subindo aqui, o café, novamente, terceiro dia consecutivo de alta expressiva agora de 2 pontos percentuais. O Arábica, o Robusta em Londres, referência para o nosso Conilão, também sobe muito, 1,7%. Continua a preocupação com a próxima safra brasileira, qual é o tamanho real da produção e também da produção do Vietnã, que está sofrendo lá com um clima desfavorável e a demanda está muito forte, muita exportação acontecendo nesse momento, principalmente do próprio Brasil, tudo isso puxa para cima os preços do café. E o mercado interno é diferente, estou vendo aqui preços subindo cerca de R$ 50 reais aqui por saca, de ontem para hoje. Sul de Minas aqui, R$ 1.660, R$ 1.640 a saca de 60 quilos, o preço está bem alto. Cacau também sobe, dá um salto de 6,7%, o mercado segue muito inflacionado nesse caso. Suco laranja também com alta, 0,7%. E o boi gordo, que ninguém segura mais, uma alta de 1,2%. Contrato de dezembro na B3 a R$ 337 arroba. E tem altas aqui no mercado físico, estou vendo aqui também Araçatuba, já batendo em 340, uma nova alta de 1,5% hoje pela manhã. Ninguém segura o preço do boi também. O estouro da boiada e a fuga do consumidor O consumidor. é a fuga do consumidor, correndo lá para a prateleira do frango e do porquinho. É verdade. É a opção, não tem jeito, não tem jeito. Ô, Silmar, e aqui nada de corte, né? Nada de... Agora nada. Até agora nada. Tá E difícil. só para lembrar, hoje é dia 13 de novembro já. Daqui a pouco o ano começa a desacelerar, não sei as compras. Será que não estou empurrando com a barriga, não? Isso vai ficar para o ano que vem? Porque lá nos Estados Unidos o Trump já avisou que vai cortar lá 2 trilhões, um negócio assim, e nomeou o Musk para uma tal de Secretaria da Eficiência. Deve ser isso aí, né? Aqui, Musk ceifador. Tem que importar o Musk aqui para cortar custo aqui no Brasil, né? Que lá é dar uma desinchada na máquina pública, lá é o papel do Musk nesse novo governo. Vai fazer passar a navalha geral aqui, porque o número de funcionários públicos nos Estados Unidos também é muito grande, é gigantesco. E numa, Mostra e numa economia que, aos trancos e barrancos, ao sobe e desce, a gente estava falando da eficiência dela outro dia aqui, que bem diferente da nossa, né? entra Aqui é necessário cortar já faz muito tempo, muito pelo contrário, o novo governo aí inflou novamente o funcionalismo público, criou aí ministérios e etc. e tal, e agora não tem arrecadação, está aí entre trancos e barrancos. Lá, estamos precisando de um Musk aqui, viu? É impressionante, né? A população americana é muito maior que a brasileira, quase o dobro, né? Lá tem menos ministros no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que no Brasil. Ou seja, menos congressistas também, tudo é menor lá em termos de legislativo, executivo nem tanto, né? Mas legislativo, judiciário, por exemplo, não gasta tanto dinheiro como a gente gasta aqui, né? Diz que aqui
nosso custo aqui do judiciário é mais caro que o da Alemanha, né? O judiciário nosso aqui, as questões judiciais no Brasil não terminam nunca, elas são realimentadas. Nos Estados Unidos você tem o tal da prerrogativa lá, o tal do caso já julgado, que elimina uma série de julgamentos que devem ser feitos. Já tem lá, já tem casos semelhantes, nem passa por julgamento. Aqui não, julga e desjulga, condena e descondena. Por isso que custa caro. Bom, Silmar, vamos lá. Nosso agronegócio do Brasil vai terminar o ano exportando para 300 novos clientes. Não para. Vamos lá. A lagosta brasileira já pode ser saboreada em restaurantes de Singapura. No Japão, tem indústrias usando o farelo de mandioca produzido aqui. E embriões bovinos e caprinos começaram a chegar a Cuba. Foram novas portas abertas a produtos brasileiros no exterior. A diversificação de mercados tem sido uma das principais estratégias das exportações agrícolas. De janeiro do ano passado até agora, o Brasil conseguiu abrir 273 novos acessos a produtos nacionais no exterior. Na prática, são novos clientes. A meta é alcançar a marca de 300 até o final do ano. O resultado foi apresentado pelo ministro da Agricultura a cerca de 20 representantes da agroindústria. Os resultados disso são fantásticos. Os resultados da balança comercial brasileira, puxadas pelo agronegócio, o ano passado um superávit de quase 100 bilhões de dólares, 98 ponto alguma coisinha bilhões de dólares. E o que foi mais significativo é que um portfólio de aberturas permite que a gente não sofra oscilações de dependência de determinados países. E mais conquistas devem ser anunciadas durante o G20 na semana que vem. A China, que já é o maior parceiro comercial do Brasil, respondendo por quase 1/3 de nossas exportações, está entre os países que devem aumentar a lista de compras, que pode incluir o cereal sorgo, uvas frescas, gergelim, miúdos bovinos, óleo e farelo de pescados. Não só os chineses, mas os Emirados Árabes, outros mercados, Filipinas, o mercado asiático como um todo tem um potencial enorme e vem buscando cada vez mais esse alicerce aqui no Brasil. Números da produção também foram valorizados. O Brasil bateu recorde de exportações de café em outubro. Foram quase 5 milhões de sacas embarcadas para o exterior, mais de 3% além da marca de novembro de 2020, recorde anterior. Olha, Silmário, o que está acontecendo é que nós estamos aumentando aí a quantidade de adidos comerciais fora, que são os nossos embaixadores do agronegócio. Estamos abrindo novos mercados. Realmente, nesse ponto, o governo Lula abriu uma série de novos mercados aí através da Apex, Ministério da Agricultura e outros setores aí voltados para a exportação. E existe a abertura de novos mercados que estão sendo conquistados. Eu gravei um boletim para a Band News FM na última segunda-feira sobre um dado que saiu. Hoje o Brasil terminou uma reunião com os países lá do Oriente, da Ásia, né? Com aquela ASEAN, que é a associação lá que tem Vietnã, Indonésia, Tailândia, O Brasil hoje já exporta mais para 5 países dessa ASEAN aí do que para alguns clientes tradicionais aí, somados como Inglaterra e outros grandes aí. É interessante esse mercado novo que surge aí para os produtos brasileiros, né? E essa reunião que terminou recentemente foi para ampliar ainda mais esse mercado da Ásia. Sem dúvida nenhuma, também. Eu acho que tem que relativizar um pouquinho toda essa contabilidade do ministro, né, de 300 novos mercados, porque tem muitos produtos basicamente irrelevantes, né? Além disso, tem muitos produtos em que o Brasil é comprado, na verdade, o Brasil não é vendido, ou seja, é ao natural o interesse de alguns clientes em comprar produtos brasileiros. E tem os acidentais também, como é o caso do México, né, com a briga lá com o governo americano por conta já desde a época do Trump, lá de fechar a fronteira, aquele negócio todo, o México acabou deixando de comprar muitos produtos dos Estados Unidos, que são muito mais baratos, estão ali na fronteira, para comprar produtos brasileiros por uma questão de
desvincular um pouquinho da dependência e até penalizar um pouco o governo americano por conta dessa questão lá da expulsão de imigrantes mexicanos. Mas não resta dúvida que o Brasil fez um trabalho muito bom ao longo dos últimos anos de prospecção dos novos mercados, isso continua, especialmente com a criação dos chamados agentes lá, que são uma espécie de embaixadores lá em todas as embaixadas, chamados adidos agrícolas brasileiros. Então, é um esforço muito bom, porque o pessoal está lá dentro do mercado potencial, fica vislumbrando oportunidades e acaba dando resultado em alguns produtos importantes, não apenas produtos menos relevantes, como tem muitos nessa contabilidade aí dos 300 mercados novos que o ministro gosta de se gabar. Mas, realmente, é um trabalho que vem sendo feito com persistência, tem dado resultados, e, independentemente do fato de o Brasil ser comprado e não vendido, no caso das commodities, o fato é que o país está produzindo mais também, mais diversidade de produtos e de forma mais competitiva. Isso, claro, gera um interesse maior no mercado internacional. Agora, nessa mesma reunião que o ministro participou, Tavinho, voltou a questão, e foi a mais importante debatida, a questão da logística brasileira, que impede um avanço maior do que a gente já conseguiu, especialmente nas grandes commodities, lá que é onde a gente perde muito em termos de competitividade para os nossos principais concorrentes, que é o caso dos Estados Unidos e da Argentina. É o problema eterno da logística, né? Que cada vez piora mais. Na medida que cresce a produção, cada vez mais caminhões nas estradas, percorrendo longas distâncias, com um custo altíssimo de frete, tira boa parte da renda do produtor, porque a boa parte da renda fica na estrada, né? Do custo do frete, que realmente é muito caro aqui no Brasil, enquanto nos Estados Unidos e na Argentina se usa muito mais o transporte ferroviário e hidroviário. Esses são os grandes modais de transporte para grãos, principalmente. No Brasil é tudo o oposto, né? Que ainda a rodovia predomina aqui com mais de 50% do transporte de cargas de grãos, por exemplo. E isso, claro, baixa o preço do produtor e impede uma competitividade maior também no próprio mercado internacional, na medida que o produto brasileiro fica mais caro também lá fora. Nada contra o caminhão, mas tem que haver uma adequação a esse tipo de transporte para as pequenas distâncias, né? E principalmente porque é só fazer a conta, quanto transporta um navio, né? Quantos vagões de trem você coloca com 2 locomotivas, né? Às vezes, quando eu estou lá em Belo Horizonte, lá no hotel que a gente fica, quando tem a Mega Leite lá, dá para ver a linha atrás do hotel, onde passa um trem que 2 vezes por dia puxa minério de ferro. Você começa a olhar a locomotiva puxando, 2 locomotivas puxando, você fica na janela ali uns 10 minutos e ela está puxando minério de ferro. Se fosse fazer isso de caminhão, imagina, cruzar Belo Horizonte inteira. Estou dando aqui um exemplo básico assim, simples. E além... Você citou o frete, o preço do frete, mas vamos botar aí seguro, peça de reposição com manutenção do caminhão, perda de grãos, algo em torno aí de 10% na rodovia. É um negócio que precisa ser repensado, isso aí, mas ninguém mexe em nada. E principalmente a questão da falta de investimentos em mais ferrovias, né? Tudo parado, o negócio da Ferrogrão, por exemplo. Quantos anos parados isso lá no Supremo? Uma penada de um ministro do Supremo parou tudo por cerca de 3 anos. Uma obra monumental, fundamental para diminuir o custo do escoamento das exportações brasileiras. Então, são questões, omissões oficiais aqui que impedem que a gente avance mais em termos de logística. A geografia está clara, a produção está avançando cada vez mais em direção ao norte, cada vez mais distante de portos de exportação, por exemplo, né? Então, não dá para depender de rodovia para esse tipo de situação. Outra situação é dos portos, que a gente já comentou, se não me engano, ontem aqui também. O Porto de Santos está esgotado, né? Não aguenta mais nada. E cada vez chega mais mercadoria, porque a produção continua crescendo. O produtor está fazendo o papel dele, da sua obrigação de continuar crescendo, produzindo mais, só que não tem infraestrutura para continuar escoando isso para o mercado internacional. Santos é um exemplo gravíssimo aqui de situação complicada em termos de logística de exportação, né? Impressionante, né? Porque anda muito rápido de um lado com uma eficiência sem igual, que é por parte do produtor, mas o resto das coisas não andam. Não tem porto, não tem estrada boa, né? etc. e tal. Não tem silo para armazenar. Então, são problemas aí eternos, né? Não tem matéria-prima própria para produzir adubos. Esses problemas dentro do agronegócio brasileiro são eternos. E acho que vão continuar assim por um bom tempo, se eu não me engano. E quanto à ferrovia lá, tão necessária, que numa penada só, um ministro
parou ela já está o quê? Mais de 3 anos, agora estão discutindo lá se retoma, para não perder a piada. A penada foi do ministro, um ministro, mas a empenada, quem emperrou, foi um deputado só de um partido nanico aí chamado PSOL. Então, como é que diz aquela expressão americana, one man band, one man show, é a banda de um homem só, a banda de um show de um homem só. E é isso, um deputado que sequer é relevante, emperra, e o ministro vai lá e dá logo a penada. E ninguém fala nada, só nós aqui falamos. Esse é o Brasil. E, apesar de tudo, o agronegócio brasileiro continua sendo eficiente por força do produtor, né? Esse sim. A gente tem que tirar o chapéu, porque produz cada vez mais eficiência, com maior produtividade, perde lá na frente por ineficiência dos outros, né? Fora da fazenda. Você conhece um ditado e todo mundo conhece no Brasil, né? Se o governo não atrapalhasse, já ajudava bastante, né? Mas como atrapalha? Atrapalha e gasta que não tem, né? E gasta o que não tem e não corta o que tem que cortar. Vamos lá, vamos seguir. A ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, elevou as previsões de exportações de soja, farelo e milho do Brasil em novembro. Aí, ó, não para. Os embarques de soja devem atingir 2.800.000 toneladas. A ANEC também aumentou a previsão de exportação de milho nesse mês para 5.380.000 toneladas, que são 600.000 toneladas a mais do que na semana passada. Não é no ano passado, não é na semana passada. Já o farelo de soja vai superar 1.870.000 toneladas. É isso, Mar. Precisa falar alguma coisa? Não para. Agora, no que depender da máquina pública, emperra. É verdade, Tavinho. Bom, são bons volumes ainda que estão sendo embarcados. Apesar da queda na produção esse ano, os volumes são menores que no ano passado. É bom relativizar, né? Porque a produção também é menor, tanto de soja como de milho. Houve problemas climáticos, isso também impactou no saldo exportável, né? Mas ainda são volumes bastante expressivos para esse final de ano. Tem uma ressalva com relação ao milho. O Brasil está exportando muito menos milho esse ano do que no ano passado, independentemente da safra ser um pouco menor. Tem muito milho que poderia ser exportado, mas a concorrência aumentou bastante. A gente já comentou isso aqui. Aumentou a concorrência dos Estados Unidos, que tem safra maior, da Argentina também, que se recuperou da seca do ano anterior. Portanto, a concorrência contra o milho brasileiro aumentou bastante, por isso que o Brasil está embarcando ainda um volume apreciável de milho, 5 e pouco milhões de toneladas, mas no ano passado se exportava nessa época quase 8 milhões de toneladas por mês. Então, caiu, na verdade, o potencial por conta da maior concorrência. Então, essa é a principal ressalva. E o preço do milho também está bastante baixo no mercado internacional. Ok, Silmar, é o que tínhamos para hoje. Amanhã você está de volta aqui, sempre no primeiro segmento do nosso programa. Ótima quarta-feira para você. Abraço, amigo. Boa tarde, até amanhã também. E até amanhã.